Então, eu tive que finalizar o primeiro vídeo, então vai ter uma parte 2 aqui, mas uma parte mais rápida, só para finalizar o que eu coloquei aqui, o que eu estou colocando aqui. Então, eu falei no primeiro vídeo sobre discriminação e segregação, que são palavras abstratas, e como palavras abstratas geralmente só são moralizadas a partir de uma contextualização. Eu falei que, como resultado, não dá para você dizer que toda discriminação e toda segregação é imoral. Imoral no sentido de cruel, injusta, desnecessária, excessiva. E então eu comecei a citar uns exemplos. Primeiro eu comentei sobre autossegregação e autodiscriminação. Eu não cheguei a comentar sobre autodiscriminação, mas acho que dá para falar aqui. Então, a autossegregação, nós temos o exemplo, dos grupos religiosos. E no caso da autodiscriminação, pode ser muitas vezes no sentido positivo, é o que nós estamos fazendo, o que nós fazemos muitas e muitas vezes em nossas vidas. Por exemplo, você tem alguém te convida para ir num lugar, para ir numa festa, e você decide não ir. Será que isso pode ser considerado como uma espécie de autodiscriminação? Você analisou, não gostou e resolveu não ir. Não vou naquele lugar porque eu não gosto daquelas pessoas, não gosto daquele ambiente, já sei como é que vai ser, ou porque você não gosta de festas de maneira geral, é uma pessoa mais tímida, mais reservada, não gosta daquele tipo de festa, enfim. Esse é um exemplo de autodiscriminação. A autodiscriminação, então, acontece em muitos contextos pessoais, tal maneira que eu acho que pode dizer que acontece muitas e muitas vezes em nosso cotidiano, Talvez eu esteja exagerando um pouco no alargamento do conceito de discriminação, não sei. Discriminação, não, porque existe a autodiscriminação, que não é exatamente o mesmo conceito. Então, outros exemplos de discriminação e segregação positiva, no caso da discriminação, nós temos a meritocracia, a própria meritocracia. É um tipo de discriminação positiva. Meritocracia aqui, claro, no sentido de você se selecionar, avaliar e selecionar os indivíduos mais capazes para exercer determinada função, que é o que supostamente acontece ou deveria acontecer em nossa sociedade de maneira generalizada em relação a todas as funções, das mais simples até as mais importantes. E não acontece. Não está acontecendo, está até piorando por causa de outras políticas que têm sido impostas aí, por exemplo, os sistemas de cotas. Também devo falar em outros textos, em outros vídeos. Textos eu já falo, já escrevi bastante sobre isso. Outro exemplo de discriminação positiva é separar vagas de estacionamento para deficientes físicos, tratar deficientes mentais de maneira positivamente diferenciada ou positivamente discriminatória. Olha só. Então, discriminação é sempre ruim? Não. E agora eu vou entrar um pouquinho mais num termo bastante, pode-se dizer, controverso, porque eu não vou falar de uma maneira que as pessoas são acostumadas quando falam sobre isso. 2 exemplos históricos de segregação que também acaba relacionando a discriminação, que têm sido amplamente usados como exemplos abjetos, muito negativos, que é a segregação racial na África do Sul e no sul dos Estados Unidos. Então, primeiramente, nós temos, eles falam que uma coisa ruim, você não pode segregar ou discriminar com base na raça, nunca deve fazer isso. No entanto, temos a autossegregação. Eu acho que em relação à autossegregação, que é um termo que pode até ser considerado sinônimo para livre associação, o direito individual também pode ser um direito coletivo à livre associação, a você se associar com quem você quiser, deveria ser um direito assim indiscutível. E como resultado, se você tem um grupo de pessoas
que se unem e falam: eu quero conviver apenas com as pessoas da minha raça, da minha etnia, do meu povo. Aliás, isso acontece na grande maioria das vezes, não é? Senão nós não teríamos grupos culturais, étnicos, como ciganos, os grupos que eu citei, judeus ortodoxos, amish. Então é totalmente possível um grupo de pessoas se segregarem, resolverem, né, construir uma comunidade que pode acabar se transformando num culto ou numa seita, não sei. Aí seria, no caso, um pouco negativo, né? E elas podem fazer isso. Isso não deveria ser considerado ilegal sob nenhuma hipótese, porque é livre associação. O problema, no caso, é você usar o Estado para segregar outras pessoas, com base, né, que isso, um Estado, uma nação baseada em certos, né, conceitos, em certos valores, jamais deveria fazer isso. No entanto, as pessoas podem fazer isso. Elas podem, né, discriminar e podem a partir do momento em que elas se associam. Isso acontece e não deveria ser considerado, não deveria ser sequer problematizado. Mas é isso que a maioria das pessoas, talvez a maioria das pessoas que se dizem de esquerda, fazem. Mas existem provavelmente inúmeros trabalhos acadêmicos que questionam e criticam esse tipo de atitude, sem nenhuma nuance, né? Pelo que parece, especialmente quando é feito dessa maneira. E aí existe uma outra maneira de segregar. Aí no caso, né, se você pode achar que segregar e ou discriminar com base na raça é sempre irracional, necessariamente não cabe aí para outra, né, discussão, especialmente a autossegregação, que para mim é indiscutível. Tem a questão do comportamento, em que não há a estrita necessidade de que se faça por raça, etnia, religião, mas por comportamento, no sentido de comportamento assim, né? Bom comportamento. Então, uma pessoa, se ela quiser, ela poderia se associar com outras pessoas. Vamos, né, fazer um bairro onde apenas pessoas bem comportadas, que respeitam o espaço do outro, que respeitam, né, que não colocam música alta, que não jogam lixo na rua, podem conviver lá, independente da raça, da religião, até mesmo da ideologia. Poderia ser possível isso? Totalmente. Novamente, a questão da autossegregação, e ainda mais lógico, né, porque eu acredito que a maioria das pessoas, especialmente as pessoas mais educadas, mais respeitadoras, não gostam de conviver com gente mal educada. Isso é óbvio. Infelizmente, muitas dessas pessoas têm a esperança de que a educação pode resolver, que você dialogar com essas pessoas, elas vão parar de serem mal educadas. Isso pode ser verdade para algumas delas, mas não parece ser para a maioria. Parece ser um comportamento muito comum entre elas. Então, aí tem uns exemplos, né, que eu citei rapidamente, terminando aqui essa parte 2, África do Sul e Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, em que, novamente, a autossegregação, na minha opinião, como sinônimo de direito à livre associação, jamais deveria ser discutida, inclusive em relação à questão racial. Desculpe você que tem gatilho por causa disso, deve estar tendo algum gatilho depois dessa conclusão, mas é isso, né? Tem algum erro aí? Isso é racista, por exemplo? Eu acredito que não. A partir do momento que você não faz isso em relação ao outro, em relação a si mesmo, né? Você se segrega, eu não acho que isso seja, em hipótese alguma, imoral, sabe, ilegal no sentido de criminoso, no sentido de cruel, de irracional e racista. É pura e simplesmente um direito que você tem, é um gosto pessoal, pode-se dizer assim. Então, é isso. Essa é uma demonstração de uma maneira diferente de abordar esse tema e buscar fazê-lo de uma maneira
não enviesada, que eu acredito que tenha feito, né, de uma maneira mais irracional, o mais imparcial e objetiva possível. Ok? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau.